e o Célio Golim, fundador do PT, que está, então, que foi convidado para uma mesa ali de debates, né, com os formandos, os juízes federais de primeiro grau. E ele que é autor do livro Homossexualidades, Cultura e Política, que trata das temáticas da agenda LGBT e fundador da editora Nuances. Segundo o documento adquirido pelo Metrópolis, o militante, abre aspas, participou como debatedor, convidado de uma mesa no curso de formação para juízes federais de primeiro grau no dia 15 de janeiro, e que foi uma participação única e eventual. Assunto urgentíssimo, né, para um país definitivo, com 60 né? mil homicídios por ano, comandado por um narco-estado, com pessoas levando tiro na cabeça por conta de um celular, país com cracolândias a céu aberto, discutir a flexibilidade do rabo da lagartixa perante as nuances da homossexualidade nas samambaias do Cazaquistão é, de fato... Se não foi isso, era um assunto parecido, algo nesse nível, né? Não, a analogia foi perfeita, porque não terminou. Olha só, decisões que marcam época, a caminhada do Poder Judiciário no reconhecimento de direitos sociais aos homossexuais. Isso é o título da palestra dele? Do painel. Então, gente, Ele tá parecendo aquelas manchetes daqueles blogs, assim... Aqueles blog dedo no cu e gritaria, né? Que a manchete era a notícia inteira, né? Assim, né? Você já Então eu não vou falar quem que é pra não zoar. Não, né? as pessoas... Tem uma galera que vocês sabem, né? Era a assim, audiência, né, do BSM sabe do que você tá falando. Assim, bomba! Bolsonaro diz que não sei o que lá, não sei o que, para não sei quem, e não sei quem responde que não sei o que. A manchete era maior que a matéria. Braz, não é uma maravilha saber que os nossos magistrados... ler o título da palestra dele inteiro, já foi meia palestra. Não, ter formulado isso... Já. Assim, e ter concatenado essas ideias, né? Como é que a gente vai falar disso? Então tem que esmiuçar. Todos os termos que nós usamos na nossa agenda, é aqui que a gente precisa... É nesse título que a gente vai concentrar. A certeza de impunidade, porque isso é um crime, isso é roubar dinheiro do erário público. Você receber dinheiro público para fazer isso... Para uma formação de juízes, Braz. Tá? Isso é imoral, no mínimo. Pode não ser crime no sentido... penal, assim. Penal, né, da palavra, mas é um crime no sentido moral, né? Força como figura de linguagem. Esse tipo de gente faz isso porque eles, de fato, se acreditam acima dessas moralidades. Porque isso aí é visto como algo em prol da causa, do partido, né? Em prol de uma ideologia. Então, se é em prol de uma ideologia, não importa os meios, não importa se você está rasgando dinheiro público para pagar um militante para ir lá falar groselha e tudo mais, não, porque você está sustentando a revolução, você está movimentando a revolução, você está movimentando o partido. E esse tipo de gente, eles perdem a noção do ridículo, eles perdem a noção da realidade, perdem a noção da impunidade, né? Chega a um ponto onde eles podem mesmo fazer isso porque são o quê? Gente, vamos falar assim de mainstream do PT. Desde que o PT se tornou mesmo mainstream, são 22 anos, pelo menos, desde a ascensão do governo Lula. Agora, se a gente for falar, enfim, da ascensão da esquerda dentro do campo cultural brasileiro, a gente tem que voltar lá para a década de 60. Em pleno governo militar, durante a década de 60, a esquerda pintava e bordava dentro das universidades. O governo militar que muita gente acredita, até hoje, acredita nessa historinha para boi dormir, que eles perseguiram comunistas, perseguiram esquerdistas. Eles foram lá fazer guerra, fazer o que militar sabe fazer, que é, né, fazer guerra, dar tiro. Foram lá perseguir a guerrilha do Caparaó, a guerrilha do Araguaia, não sei o que lá. Enquanto isso, os caras estavam tomando conta das universidades brasileiras, tomando conta das editoras, dos teatros, tomando conta das gravadoras, da televisão. Né? Aparelharam toda a cultura brasileira e hoje o preço disso é a normalização de um fundador de um partido político sendo pago com dinheiro público para dar um curso que se resume a uma liçãozinha de moral woke em juízes, que são pagos, o cara está ali no horário de trabalho, sendo pago aquele salário de marajá que o juiz recebe, né, para ir lá ouvir lição de moral woke
com uma palestra cujo título é irreproduzível, acho que nem o próprio palestrante consegue lembrar do título da palestra, de tanta bobagem nonsense pós-moderna que tem nesse título dessa palestra, né? E obrigado pelo Super Zoom. Tanta bobagem nonsense pós-moderna no título dessa palestra, para nada, para sustentar, porque esse dinheiro vai ali para, enfim, vai para alguma ala do partido que precisa dessa grana, porque tem que justificar para algumas militâncias que dão apoio político para o partido que essas pautas e essas agendas estão sendo levadas para dentro do judiciário. Então começa tudo isso, né? Meio que um pagamento de dívidas, de favores. Então você tem os grupos identitários dentro da esquerda que exigem que as agendas deles e as pautas deles sejam colocadas também dentro do judiciário, dentro do legislativo, dentro do funcionalismo público. Aí você precisa sustentar esse pessoal, porque esse pessoal da pauta identitária é o bom e velho eleitoral. É uma versão sofisticada daquela coisa que tinha antigamente do coronel e do cabo eleitoral. Agora, o coronel e o cabo eleitoral, agora são as lideranças ideológicas, são os grupos, são os coletivos, são as ONGs, eles recebem nomes sofisticados, né, para dar a impressão de que eles têm uma utilidade pública, né, são os intelectuais orgânicos. Foram alçados a nós, no final das contas, é tudo para manutenção no poder de um sujeito, que é o Lula, que ele sequer conseguiria ler, sem a ajuda de um assessor, o título dessa palestra, e se lerem e explicarem para ele, numa salinha fechada, sem câmera e sem ninguém da Globo, ele ia se mijar de rir. Porque se existe alguém mais anti-pós-moderno e anti-woke dentro, não só da esquerda, no Brasil, esse alguém chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que é um racista, um misógino. Ele é tudo aquilo que a esquerda acusa. A direita. O Lula é. Entendeu? O Lula é aquele tiozão do bar que faz piada de gay, faz piada de negro, faz piada de português, que ri de deficiente físico. Mas no discurso não precisa. Em público, é obviamente que ele joga ali flores para todo mundo, porque ele entende que ele precisa dessa gente para sustentar o poder do partido dele, para sustentar o poder, porque essa é a estratégia, né? É utilizar as pautas identitárias como cabos eleitorais. Agora a gente vê isso, né? A politização total do judiciário, mais do que escancarado. E assim, esse aí é o top, a cereja do bolo. E aí no final de tudo isso, as custas do quê? De politização. Só que esse é o problema, né? Como eles dominaram todo o discurso, eles já conseguiram chegar ao ponto em que isso não é mais política. Né? Isso aí são virtudes. Eles não estão debatendo política, eles estão debatendo virtudes. É como se você fosse questionar alguém indo ensinar para um juiz, não sei, por exemplo, ética nicômaco do Aristóteles. Ética nicômaco do Aristóteles está acima da política, da esquerda e da direita. É um debate sobre algo humano, sobre a ética, sobre... Eles acreditam, eles já chegaram ao ponto de acreditar que todas essas pautas políticas deles não são pautas políticas, são virtudes humanas. Edificantes do ser humano, né? Constituintes do já ser humano. Aquilo que nós defendemos como virtudes humanas inerentes e naturais, que estão de fato acima de questões políticas, isso eles estão etiquetando e dizendo que é política. Então, se o Silvio Grimaldo vai lá, por exemplo, fazer uma palestra sobre Sócrates. É política, eles vão falar que isso é politização. Né? É um discurso político de extrema direita, uma associação de professores chama o Silvio para fazer uma palestra sobre Otto Maria Carpo, um crítico literário. Certo. Que era comunista, aliás, né? Mas foi relegado pela esquerda. A esquerda abandonou o Otto Maria Carpo, porque a direita descobriu ele. E descobriu que, apesar de ser comunista, ele era um crítico literário genial. E como a gente não é idiota, a gente está se lixando para a opinião política do Otto Maria Carpo, o nosso foco é a opinião dele sobre literatura. E a construção artística Exatamente. dele ali, Então, né? como crítico literário, ele era genial, ponto. A esquerda relegou o Otto Maria Carpo. Eu aposto que se qualquer pessoa que foi taxada, que recebeu esse carimbo de direitista,
for dar uma palestra sobre literatura numa associação de professores, eles vão conseguir mover mundos e fundos para falar que aquilo foi uma ação política da direita. E isso não é. Aliás, eu passei por isso em 2020 ou 21, 2020, quando eu fui convidado para fazer uma palestra para o Itamaraty acerca da conjuntura geopolítica do pós-Covid. O Itamaraty, enquanto estava na mão, a Fundação Alexandre de Gusmão, que é a Fundação Cultural do Itamaraty, passou toda a sua existência convidando toda essa turminha da direita, perdão, toda essa turminha da esquerda engajada para fazer palestras desse gênero, como essa que a gente acabou. Como que é o título da palestra de novo, Ana? Eu não consigo me lembrar. Homossexualidades, cultura e política. Num outro evento que foi aquela grandona, de decisões que marcaram época, a caminhada do Poder Judiciário no reconhecimento de direitos sociais aos homossexuais, retomando o fôlego. Esse é o título do evento e esse é o título da palestra. Isso aí, ok, sem problema. Tá. Isso não é política. Agora, e o Itamaraty, a FUNAG passou anos pagando gente para, porque isso aí foi pago. Sim. Pagando gente para fazer palestras desse tipo de gente. Eu fui de graça fazer uma palestra sobre conjuntura geopolítica do pós-Covid na FUNAG, de graça. Recebi um e-mail de muito obrigado, foi isso. Sim. Não estou reclamando, eu me ofereci para fazer de graça. Sim. Não, mas o pessoal pediu para nos investigar. É assim que eles agem, O pessoal pediu. Aí chegou um momento que não tinha mais como fazer eventos culturais na FUNAG com pessoas que não fossem militantes da esquerda, porque qualquer um que não fosse um militante descarado de esquerda, né, fazia-se um inferno, porque você sabia que logo após o evento, logo após a palestra, você ia ter que encarar meses de encheção de saco de alguém do PSOL ou daquele outro lá da Sônia Guajajara, esqueci o nome dela, que o partido dela também pediu para nos investigar. Entendeu? Porque na cabeça deles não existe, impossível. Esse pessoal não vai lá falar de graça. Porque é o modus operandi deles, eles né? Só exatamente, eles só entendem essa linguagem da grana. Eu soube também o Briguet, não é? Fez eventos também tirando do próprio bolso, passagem e tudo, porque era um lema ali no governo Bolsonaro também, né? Não fazer uso do dinheiro, né? Acho que era uma coisa recorrente ali. E me lembro também da Campanholo, que, nossa, foi super perseguida. Ela também fazendo palestras, né, com o lançamento do livro dela. Mas já caiu uma rede de pessoas investigando. Então, e como é que você está se hospedando, etc. Levantaram toda essa... Virou um inferno. Você vai fazer uma palestra e depois da tua palestra, a tua vida, assim, só falta... Eu sei, não foi o meu caso, mas eu sei de colegas que chegaram a pedir quebra de sigilo bancário. Meu Deus. O Silvio mandou avisar aqui que ele não vai não, tá? Se chamarem para ele falar de Sócrates.